Desejo desenvolver a minha mediunidade. Como que eu faço? Tá. Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é mediunidade, porque às vezes a gente está querendo desenvolver algo que não é o conceito de mediunidade, porque nós temos vários parâmetros para a palavra mediúnica ou médium. Vamos entender isso um pouco. A palavra médium significa aquele que é o mediador entre um campo espiritual e um campo da matéria. Isso é ser médium. Então, não necessariamente você vai incorporar, você vai ter clarividência, você vai conversar com o espírito, você vai psicografar para ser médium. Então, se ser médium é ser o mediador entre o campo espiritual e o campo da matéria, pensem comigo todos juntos. Todos nós deveríamos saber fazer isso com facilidade. Por quê? Porque hoje somos matéria, mas antes de ser humano matéria, nós viemos de um campo espiritual. Então, nós somos espirituais antes de ser matéria. Pensando junto comigo, se assim é, e hoje estamos como matéria, precisamos reaprender a conectar o nosso estado físico do nosso estado metafísico. Ou seja, o nosso corpo da nossa alma, da nossa essência, do nosso espírito. Quando a gente consegue fazer com que o ser humano hoje, que é matéria, viva enquanto matéria, mas também viva enquanto essência, nós unimos e nos tornamos um homem ou uma mulher integral, inteiro, integral de inteiro, como aquele desenho de Da Vinci, que mostra o homem de braços abertos, utilizando todas as energias dele na própria matéria. Isso é um homem integral. Então, se a gente atinge esse nível de sabedoria, todos, sem exceção, conseguiriam ser o mediador entre o campo espiritual e o campo físico. Agora, vamos entrar em um campo chamado mitológico. O que seria esse campo? Cada cultura conceitua médium de uma maneira diferente e não está embasado em algo real, mas muitas vezes em algo de ilusão. Médium é só aquele que tem clarividência, é só aquele que ouve vozes do além, vamos dizer assim, é só aquele que incorpora, é só aquele que psicografa. Vamos colocar um ponto aí de dúvida nisso. Porque se todos nós somos seres espirituais antes de sermos seres humanos, então todos nós deveríamos ser mediadores entre a fala espiritual e a fala humana. Não necessariamente para isso precisamos ser clarividente, canalizar ou qualquer coisa parecida, porque já somos. Então, desenvolver a mediunidade, na verdade, é desenvolver a si mesmo enquanto ser humano e enquanto energia e aprender a viver nesse ser humano integral, onde o físico e o metafísico precisam estar juntos. Usando as palavras de Jesus, ele informou claramente o caminho disso no seu primeiro mandamento, onde ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Esse é um ponto fundamental para que o ser humano consiga unir a matéria e ao estado metafísico. Amar a Deus é o estado metafísico e a seu próximo, a si mesmo, é o estado físico. Quando eu atinjo isso de amar ao Criador acima de todas as adversidades, quando eu consigo compreender que esse Criador, que damos o nome de Deus e que até enxergamos a figura de Jesus como Deus, mas tirando isso tudo, é uma energia intocável, estamos falando do campo metafísico. Então, amar a essa energia intocável, crer nessa energia intocável, independente da nossa adversidade, sermos semelhantes a essa energia, porque não é possível amar alguém sem respeitar esse alguém, é impossível. E respeitar alguém que se ama é seguir esse alguém, é ser parte desse alguém. Caso contrário, não existe respeito, né? Respeitar alguém, ser discípulo de alguém,
é, no mínimo, reconhecer esse alguém como alguém que nos diz algo, que nos faz viver como. Então, o primeiro mandamento para você se unir o seu campo físico ao seu campo metafísico está nessas palavras de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não se lamenta, aceita, perdoe o outro, se perdoe, seja nutritivo, não procure guerra, não blasfeme, por favor, não julgue, não critique, siga seu reto caminho e sua reta ação. E depois, ou ao mesmo tempo, aprenda a ter empatia e a se colocar no lugar do seu próximo. Amai ao seu próximo como a si mesmo. Quando a gente consegue isso, a gente consegue já ser qualificado como um mediador entre o campo espiritual e o campo físico. Então, o que eu estou dizendo é que é bem mais simples do que parece, porém é um caminho que requer muito empenho próprio. Não basta querer, precisamos nos empenhar e unir essa dualidade humana, porque o físico e a energia, o nosso campo de energia, o nosso campo espiritual, é dual. O que isso significa? Significa que precisamos unificá-lo. O nosso pensar, o nosso falar e o nosso fazer tem que estar unido. Aí nós seremos de verdade mediadores ou médiuns, ou aqueles que conseguem viver a espiritualidade, ser exemplo dessa espiritualidade. Isso é o verdadeiro desenvolvimento enquanto médium. Todos os outros adereços colocados a isso, aí já são dons que, de alguma maneira, é necessário para a missão daquela pessoa ser clarividente, psicografar e etc. E, enquanto que para o outro sente muito mais. É muito mais sem sentir o sentido na pele, sabe? Consegue perceber quando a energia muda. Tem pessoas que, ao correr, conseguem ter informações importantes para a própria vida e para unir o físico e o espiritual. Então, não existe mediunidade melhor, pior, mais alta, mais baixa. No campo espiritual não é visto assim, e sim visto como a utilidade, a necessidade naquele momento daquela pessoa, qual é o maior dom que ela precisa para as batalhas que ela vai passar, para as pessoas que ela vai encontrar e para a diferença que ela possa fazer na frente, diante das pessoas que ela vai encontrar na vida. Pode ser que você seja uma pessoa mediadora do campo espiritual para o campo da matéria, com palavras que façam com que o outro passe a acreditar neles mesmos, que faça com que o outro tenha mais confiança, como a oração de São Francisco de Assis. Possa ser que o seu chamado para a mediunidade seja a oração de São Francisco de Assis. Levar paz aonde tem guerra, felicidade onde tem tristeza, somente com a sua presença, somente com a sua fala. Então, gente, abrindo esse campo de entendimento, todos nós somos médios. Só precisamos retornar o caminho ao Pai, unindo o físico ao metafísico.